onde o usuário estava no horário da chamada ou do uso de serviço e que você pode utilizar isso para poder identificar se a cobrança está correta ou está incorreta. Entenda que você pode identificar isso na fatura. Quando, por exemplo, você tem uma fatura detalhada e aquele usuário ele viajou de um estado para outro, por exemplo, você consegue saber se ele fez uma ligação interurbana ou se ele fez uma ligação local e você consegue saber a área que ele estava. Então, na fatura você consegue ter essa localização. Aí vamos supor que ele viajou, fez uma ligação e usou a internet. No uso da internet, normalmente você não consegue saber onde ele estava, se foi no Brasil. Mas se ele fez ligações, você consegue comprovar aquele deslocamento. Ou, se ele foi para fora do país, aí sim, tanto dados quanto voz, você consegue enxergar isso de forma diferenciada na fatura. Mas lá é onde você consegue enxergar se houve uma cobrança devida pelo uso do equipamento, normalmente onde ele estava. E isso pode servir para diversas situações, diversas tarifas, que podem ser cobradas em deslocamento ou não, mas você sabendo onde ele estava, facilita para você entender algumas cobranças indevidas. O que não vai precisar é se foi um plano, que era um valor de R$50 e passou para 60. Então, independente de onde o usuário estava, você não vai precisar dessa informação. Mas, sendo algo que o usuário pode ter utilizado, você precisa saber onde ele estava para poder avaliar essa questão. Isso pode ser, por exemplo, ele estava numa conferência, vamos supor, em São Paulo, mas ele deixou o celular no hotel, por exemplo, e tinha outro colaborador lá com ele. E esse outro colaborador pode ter pego o celular e feito algum contato, feito alguma utilização de serviço, e aí, identifiquei, o usuário consegue te auxiliar também a chegar num denominador e entender o que foi utilizado. Ou não tinha ninguém lá, eu deixei o celular desligado e ainda assim aconteceu esse serviço aqui que foi cobrado. Ótimo! A gente tem essa evidência, a gente tem essa informação, a gente sabe onde você estava e que você não deveria ter feito esse tipo de comunicação. Ou, por exemplo, o usuário estava lá em São Paulo, telefone desligado, alguém mudou o chip da linha dele para um outro. E aí alguém utilizou uma ligação lá em Palmas, por exemplo, no Tocantins, DDD, se não me engano, 63. Então, como é que o usuário conseguiria fazer esse deslocamento em minutos? Não tem como, lógico que é evidenciado. Aí você tem essa informação de onde a pessoa estava para facilitar e entender a utilização dos recursos sendo uma cobrança indevida. Então isso é importante nesse cenário. Outra coisa é que existe o bilhete de tarifação. Então toda vez que você utiliza um serviço, existe um bilhete que a prestadora ela funciona para mandar para a ERB, que é a estação rádio base, para você utilizar os serviços, e esse bilhete tem também a sua localização. Então, facilita para você enxergar essas informações, porque a prestadora ela tem essa confirmação.